Sejam bem-vindas, trilheiros e trilheiras. Vamos hoje começar a Dia da Virada com uma super convidada. Vamos falar sobre alinhamento sistêmico, né? Que vem aí da constelação familiar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tô vendo aqui, a Andrea já chegou. Vou esperar então você aqui ver a solicitação. Bom, já estamos aí na nossa quarta live da energia da virada, para falar sobre essa energia. Falamos sobre astrologia, essa semana foi sobre quarta-feira sobre runas, todas estão gravadas e hoje a gente vai falar sobre o alinhamento sistêmico. Então, já vou chamar aqui a Andreia, querida, para bate-papo aqui. Vamos lá, já te aceitei aqui. E vamos nos conectar. Olá, minha linda! Tudo Oi, sim, bem? tudo. E Ai, que você, querida? saudade! Também, que saudade. Olha, eu vou confessar uma coisa. Essa live foi mais uma desculpa para a gente se conversar, né? Eu ando com você Brincadeira. esses dias, né? Aliás, há um tempinho, porque eu tô fazendo o seu curso, né? Então eu ainda não Sim, terminei. Então eu ainda mato a saudade ouvindo você. me olhando. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aqui, tá bom? Gratidão, André, pelo convite. Foi uma coisa assim que era para dar certo, porque a gente foi conversando, a Andrea falou sobre o alinhamento sistêmico, né? E aí ela vai falar direitinho. Quando ela falou da proposta, eu falei: ah, não, eu já falei para todas as minhas trilheiras, minhas alunas, minhas clientes, o quanto que é bom, né? Porque eu já venho falando dessa energia da virada, dessa importância de aproveitar esse momento de final de ano para fazer as limpezas energéticas necessárias, e nada melhor do que a gente estar em paz, né, com a nossa ancestralidade, né? Então, Sem eu acho que dúvida, sim. isso é um dos pontos, assim. A Andréia, para quem não sabe, minha consteladora, constelei com ela e foi incrível, né? Incrível mesmo, foi transformador para mim, reverbera ainda, né? Todos os aprendizados, porque acho que não é só o momento do fenômeno, né? Da constelação, Não. mas acho que todo o aprendizado que a gente carrega das leis, né? Bom, minha linda, então o pessoal já está começando a chegar. Hoje a gente fez um teste, né? De fazer um pouquinho mais cedo essa live. Falei, bom, vamos arriscar, né? Fazer às 18 para nessa sexta-feira, para eu aproveitar bem a sexta-feira. Estou vendo a Pri também. Agora eu vou te dar a palavra para você contar um pouquinho sobre um pouquinho da constelação, para contextualizar para quem não conhece, e a gente vai batendo nosso papo aí para você também contar um pouquinho do alinhamento, né, Tá bem, sistêmico. querida, lógico. Assim, ai, eu que pedi esse horário, viu, gente? Porque eu durmo muito cedo e acabo não tendo tanta energia mais tarde. Mas vamos lá. O que você falou é perfeito, né? Essa questão do alinhamento, esse final de ano, a gente sempre começa a querer dar uma ajeitadinha no final do ano, né? Nas nossas coisas, na nossa. Pelo menos eu sou assim, né? Eu começo a limpar Uhum. guarda-roupa, eu começo a deixar as coisas em ordem, sabe? De uma maneira, do máximo que eu consigo, obviamente. E o alinhamento, se. Bom, vamos falar primeiro da constelação, né? Isso, porque senão as pessoas Isso. vão se perder. Gente, para quem não conhece, a constelação familiar, ela tem várias nomenclaturas, tá? Mas a que eu gosto mesmo, assim, é porque eu falo assim, hoje a constelação chegou num nível que a gente diz que ela é uma filosofia de vida. Por quê? Porque se eu vivo dentro das leis sistêmicas, a minha vida vai fluir. Como a Simone falou, ela constelou comigo já faz, acho que 2 anos, né, Si, mais ou menos. E Isso, ainda isso. reverbera nela. Por quê? Porque houve aprendizados dentro dessas leis e que ela no dia a dia vai aplicando isso. Porque a gente diz assim, não basta constelar, tem que ter ação pós-constelação, né? Depende de mim, das minhas atitudes, de como eu vou encarar essa nova proposta, esse novo olhar, né? E a constelação, mas
Mesmo que hoje a gente não goste de dizer que a constelação é uma terapia, né? Porque ela é uma única constelação, ela já vai trazer essa grande mudança para a sua vida. E a gente diz também que a constelação é uma cirurgia na alma, que a gente não pode fazer cirurgias toda semana e nem todo mês, né? Então a gente diz assim, ela mexe tanto que a gente tem que esperar isso assentar, né? Não é uma coisa que precise se fazer sempre. Outra coisa importante de se dizer é que da onde vem esse alinhamento, né? Eu criei essa metodologia em cima de tudo que eu vi, né, nesses mais de 1.500 atendimentos hoje. Por quê? Porque eu vi que havia uma necessidade de se alinhar, sistemicamente falando, com essa ancestralidade, antes de olhar qualquer tema. Então, hoje eu tenho a minha constelação, né, já era assim com você, se divide em 2 atendimentos, né? E ela vai, eu vou primeiro nesse primeiro atendimento, eu vou explicar o que é a constelação, como ela age na sua vida, dentro da sua história, e na segunda sessão só que vamos constelar de fato. Então vamos lá, constelação, Ai, André, deixa eu só dar um depoimento. Fala, lógico. Não, porque você fala dessas 2 etapas e aí quando, né, esse alinhamento sistêmico, né, de você estar bem com a sua ancestralidade antes de colocar o tema, eu acho isso fundamental. A pessoa ter consciência, primeiro do que é a ancestralidade, porque eu não tinha consciência, né? Claro que quando eu fiz com você foi a minha segunda constelação, mas já tinha dado um espaço de 1 ano, né? Que foi, e aí pronto, bastou também, né? Mas assim, e aí minha primeira constelação foi essa consciência de que eu faço parte de um sistema, eu não tinha essa consciência. E aí depois com você a gente se aprofundou em outras questões. E logo na primeira etapa, quando a gente fez, já foram muitas liberações. Na verdade, assim, o movimento ele começou a acontecer quando eu marquei com você a constelação. É muito doido, né? Quando eu marquei, eu já comecei a sentir lembra, eu tive um sonho, comecei a ter sonho, e aí começou a ter um movimento diferente. Aí a gente fez essa primeira etapa, nossa, já foi muita liberação, assim. Só para elucidar isso, né? Porque E é eu falar, isso eu preciso mesmo, contar um sim. pouquinho da minha experiência mesmo. É impressionante, né? As pessoas hoje eu tive alguns atendimentos da segunda sessão já, e a gente vê claramente, né? A pessoa já chega com outro semblante. É impressionante. Eu falo para a pessoa, você reconhece que você está diferente já? A pessoa fala, sim, a minha semana foi mais fácil, foi mais leve, né? Quando a gente toma essa consciência, e é isso, né? Quando a gente está pronto para ver, a gente consegue enxergar, né? A gente só consegue ver aquilo que a gente está pronto. E a constelação é para quem está pronto. E você estava pronta para ela. Então você já tinha tido uma constelação, já tinha tomado consciência. E por que eu acho importante essa divisão? Justamente para trazer consciência sistêmica diante da sua história. Porque senão fica muito confuso. A constelação não é uma coisa simples de explicar, né? Eu faço pós-graduação na escola Hellinger, da Alemanha. São 3 anos de pós-graduação. E você vê, mesmo eu com a minha experiência, eu falo, gente, a minha pós, ela me aprofunda mais ainda. Mas a base, né, que são as 3 leis, ela é única. E ela traz essa consciência pra gente de que, do quanto todos esses que vieram antes são importantes da nossa vida. Porque sem eles eu não existiria. Então a constelação te mostra um lugar assim, olha, a vida é o maior bem que temos. Bert dizia que o que vem depois da vida concebida é secundário. E enquanto a gente fica nesse lugar de reclamando tudo o que aconteceu antes, e reclamando assim em relação aos nossos pais, a nossa ancestralidade, a minha vida não flui. Então, a constelação, então, vamos falar das 3 leis rapidinho para a gente não... São 3 leis básicas. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento. Todos pertencem ao clã. Quem é o clã, Andréia? O meu sistema familiar. Meus pais, meus tios, meus primos, meus antepassados. Esse faz parte do meu clã. Então,
Todos pertencem ao clã. Abortos provocados ou espontâneos pertencem a esse clã. Ninguém pode ser excluído. Nenhum tio bêbado, nenhum pai espancador. Eles pertencem ao nosso sistema, é um fato. Sem aquele pai ou aquela mãe, seja ele quem for, ela quem for, sem eles eu não seria eu seria outra pessoa. Então, esse é o ponto do pertencimento, de olhar e entender que cada um tem o seu lugar. E quem veio antes de nós são chamados de os grandes, e nós não podemos julgá-los. Mesmo que não concordamos, mas o passo aqui é que a gente é um concordar, porque às vezes a constelação é muito mal interpretada em alguns pontos, sabe? Existem os haters, né, de constelação. Mas eu falo assim, quando a gente diz, né, que tudo que veio antes foi como tinha de ser, eu não estou falando que está tudo bem um abuso, está tudo... Não é isso, gente. Na verdade, assim, tudo que veio antes foi como tinha de ser dentro daquele sistema familiar. Por algum motivo, e a gente consegue identificar isso com facilidade numa constelação, a gente passou por determinados desafios. Ponto. Mas já foi. Eu não tenho como mudar o que está atrás. Eu tenho como fazer diferente. Para quê? Para que a minha filha não seja abusada. Para que a minha neta não repita a minha história. Porque muitas vezes, na maioria dos casos, a gente repete as histórias das mulheres da nossa família como mulher. E os homens repetem as histórias dos homens da família. Por lealdade. Para quê? Para se sentir pertencente ao clã. Se eu faço diferente, tem duas frasezinhas que falam boa consciência e má consciência. Se eu faço diferente, eu me sinto em má consciência com eles, eu não me sinto pertencente. Isso tudo inconsciente. Bert tem uma frase para isso que eu adoro também, ela é pesada, mas ela é perfeita. Numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. É uma frase pesada, mas é isso. Então eu acabo repetindo histórias para me sentir pertencente. Gente, e olha, eu consteladora, com toda essa consciência, estou repetindo minha mãe numa pré-diabetes. Tipo 2, que todo mundo fala, é hereditário. Eu não como açúcar há 2 anos. Eu não tinha porquê, eu não sou de massa, tenho uma alimentação super equilibrada. Por que eu desenvolvi uma diabetes tipo 2? Em lealdade a essa mãe. E aí eu estou olhando para esse sistema, né, um pouquinho mais profundo, para liberar isso. Por amor à minha mãe, se minha mãe não pode comer de tudo, por que eu posso? Você entende? Então, isso são lealdades, né? Para quê? Para me sentir pertencente a essas mulheres da família. Se vovó era diabética, a bisa era diabética e minha mãe é diabética, como que eu não vou ser diabética? E aí a constelação vem e quebra isso. Claro que a gente vai tomando consciência. Por isso que você falou, estou ainda reverberando as coisas da constelação na minha vida. E é realmente um processo. Bert constelou a mãe dele aos 90 e tantos anos, um pouquinho antes de morrer. Que ainda tinha uma questãozinha com a mamãe. Mas quando a gente toma esse lugar desse alinhamento, que eu vou explicar para vocês, as coisas ficam mais simples da gente reconhecer. E aí a gente vai fazendo essas limpezas gradativas. Quando eu tomei consciência dessa pré-diabetes, eu já fui lá olhar para minha mãe mais uma vez. E aí vou fazendo exercícios para liberar isso. Né? E realmente meus exames já voltaram ao normal. Ai, que legal. Você entende? Porque minha alimentação eu não tinha o que mudar. Para você ver como a coisa é forte. A coisa te empurra para aquilo. Então, vamos lá, pertencimento. Então, todos pertencem ao nosso plano, ninguém pode ser excluído. Segunda lei, hierarquia. Papai e mamãe, como eu falei, né? Nossos tios, nossos avós, bisavós, pai, mãe, são grandes. E nós sempre seremos pequenos diante deles. Essa é a base também. Quem vem antes tem precedência a quem vem depois. Então, meus irmãos mais velhos têm precedência em mim, por exemplo. Então, a gente tem que olhar para isso com esse olhar de precedência, tá? Então, eles são grandes, André. Os meus irmãos não. Meus irmãos estão no mesmo patamar. Quem são grandes são os que vieram, que nos deram a vida, né? Pai e mãe, os tios fazem parte desse rol,
e os nossos avós. Então, todo mundo que veio aqui antes, que eu falo que está aqui atrás de mim, né, tem precedência, mas também são chamados de os grandes. E aí eu falo assim, para onde eu tenho que seguir? Para onde que o meu clã me empurra? Para onde que minha vida me empurra? Para frente. Eu seguir o meu caminho, eu seguir o meu destino, eu tomar a minha vida. Como é que eu faço isso? Me libertando daqui. Não posso ficar aqui. Então eu falo assim, meus irmãos, ó, estão no mesmo patamar, ó, meus braços estão abertos aqui para vocês verem. Aqui estão meus irmãos, ao meu lado estão meus irmãos, meus primos, meus amigos, meu marido, mesmo patamar. Então, quando eu olho para os lados, se eu caminhar olhando para os lados, querendo me meter na vida de cada um desses, eu vou tropeçar e vou cair. Porque eu não tenho como caminhar para frente olhando para o lado. É um fato. Então, outra frase de Bert que eu amo é: não é problema meu. Tudo que tem aqui, eu adoro. O que tem aqui não é problema meu, né? O que é problema meu? O que está na minha frente? O que tem na minha frente? Minha família, né? Minha família atual, meu marido, meus filhos, se eu tiver filhos, meu trabalho, meus hobbies, minha saúde mental, minha saúde física. Está na minha frente. O que tem atrás? Pai, mãe, antepassados, tios, tias. Se eu fico aqui olhando, porque meu pai foi ausente, porque minha mãe é narcisista, porque minha avó, porque quebraram, porque não me deram, porque faltou, porque isso, porque aquilo, porque minha tia fofoqueira, meu tio alcoólatra. Eu caminho para minha vida? Não. E se eu caminho olhando para trás, aliás, se eu caminho olhando para trás, com certeza não consigo, que é o que a gente chama de eu fico emaranhada com a minha família e não consigo fluir, não consigo seguir. Então, quando eu, né, olho para tudo isso e digo sim a tudo isso, como foi, sem julgamento, eu me liberto para seguir, para fazer diferente. E a constelação faz esse movimento, né? De você ter a autorização e a permissão para fazer diferente. Porque é isso que eles esperam de você. Porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum avô, nenhuma avó quer que a gente passe os mesmos problemas que eles. Mas por lealdade, para se sentir pertencente, eu geralmente repito. E a constelação vem e fala, não precisa repetir. Vamos para esse lado. Terceira lei, não menos importante, equilíbrio entre dar e receber. Tudo na vida tem que ter troca, gente. Senão a vida não flui, a vida não prospera. Ou você também fica em desequilíbrio com o outro. Aquela pessoa que quer muito ajudar todo mundo ao seu redor, sem que o outro peça, ela está infringindo essa lei. Porque você inconscientemente está se colocando maior que o outro. Muitas vezes passamos por desafios porque muitas vezes é só através deles que a gente dá um salto na nossa vida. E a gente vê isso claramente na vida de todos. Eu tenho um e-book, né, que fica aqui disponível para vocês também, está no meu site, Como a Constelação Mudou a Minha Vida, e vocês vão ver, minha vida não foi nada fácil, até eu compreender todas essas situações. Então, equilíbrio de troca, porque senão eu fico muito grande diante do outro que precisa. Agora, lembrando, ajuda não é caridade, são coisas diferentes, né? Uma coisa é eu ser caridosa, eu ajudar uma ONG, eu ajudo muitas pessoas com cachorros, ajudo ONGs com alimentos, que tenham crianças, tem algumas ONGs que eu ajudo, por exemplo. Isso chama-se caridade. Outra coisa é a gente querer ajudar aquele que não te pediu ajuda. Simples assim, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado desse lugar da ajuda. Existe um livro de Bert que chama... Não, pode falar do livro que eu do queria livro. fazer Tem um livro do Bert que qualquer pessoa pode comprar para ler, que é maravilhoso, que chama As Ordens da Ajuda.
E ele traz as ordens como, sabe, que eu só tenho que ajudar até o limite onde eu posso, que aquilo não me prejudique, até o limite do que o outro pediu. Se eu te pedir 10, você não tem que me dar 20. Se eu tô querendo te devolver os 10 que você me emprestou, você tem que aceitar. Sabe, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E que quando a gente não sabe, qualquer... Às vezes a gente, assim, achando que está fazendo bem para o outro, a gente está se colocando maior e tirando o poder de cocriação dele. Então, e isso eu acho tão fundamental, pensando também nas leis da prosperidade, né? E também pensando nos terapeutas em geral, né? Porque eu tenho os meus atendimentos, tenho os cursos, e aí eu vejo com os meus alunos essa dificuldade de cobrar, né? Ou de cobrar um valor justo pelo seu trabalho, de precificar o seu trabalho, ou ainda de fazer demais, né? E quando a gente percebe e isso foi uma consciência minha também, até comecei a ter essa consciência com os meus mestres, né? Os meus mestres de Reiki, eles também são consteladores, né? Foi lá que tudo começou, meu olhar, né, para o meu sistema, mas do quanto que a pessoa que ajuda, que tem essa, né, o doar demais, ela também pode, eu comecei a me perceber como uma pessoa arrogante, no sentido primeiro, eu me basto, porque a pessoa que ajuda demais, geralmente ela tem dificuldade de pedir ajuda, de aceitar, de receber, né? E aí eu me basto, então eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu mato no peito, para mim não tem problema. Então ela realmente se coloca maior que todo mundo, né? E esse desequilíbrio e aí tem, assim, tem várias situações, mas eu acho que isso é muito importante, entender qual é o limite, qual é o equilíbrio, não é limite, é realmente um movimento energético do dar e do receber. E a gente tem que saber em tudo, nas relações, na relação afetiva, na relação amorosa, nas relações de trabalho, na sua relação com o dinheiro, né? Então, a pessoa gastadora também é a pessoa que dá e não consegue reter, não consegue receber. Então, eu acho que essa lei também, todas elas são importantes e se complementam, estão juntas, né? Assim, não é separadinho, a gente separa didaticamente, né? Mas o quanto que isso é importante também para quem quer ser terapeuta, ou já para quem já é terapeuta, para Exato. entender, porque o terapeuta já tem essa vontade sim de ajudar, e isso é muito bom, né? Assim, de você querer a se transformar, né? Ajudar o outro a se transformar, né? Mas é entender qual é o seu lugar. Eu tenho falado muito dessa questão do lugar, né? Da ajuda, do meu lugar de terapeuta, o que eu posso fazer, do meu lugar de filha, como é que eu posso ajudar minha mãe, do meu lugar de esposa, onde é que eu posso agir. Porque quando a gente começa a entender qual que é o lugar, a gente começa a entender também os limites da ajuda também, né? E realmente ajudar quem está precisando. E é isso, né? E é tão difícil, né? Eu concordo com você, a maioria dos terapeutas que eu conheço, porque assim, eu estou terapeuta há alguns anos, mas eu não comecei nessa carreira desde sempre. Foram aí 30 anos no corporativo antes de vir para esse lugar. Então, assim, os últimos 15 no corporativo como diretora de marketing. Então, eu tenho uma facilidade desse lugar de empreendedora, de saber me mostrar, me vender. Uhum. Mas você sabe que no começo eu tive que limpar essas crenças, porque a gente tem uma consciência coletiva de que terapeuta tem que ser doador e ponto. Só que os boletos continuam chegando. A gente vive no mundo 3D, gente. A gente tem conta para pagar, a gente tem luz, telefone, internet, né? A gente investe em cursos, uma infinidade, né? Eu já gastei mais de um apartamento em cursos. Então, assim, a gente dedica tempo, a gente deixa de final de semana. Geralmente a gente trabalha mais fim de semana do que durante a semana. A gente deixa família. Então, são várias coisas que a gente tem que olhar para ver assim, quanto eu investi em mim para estar nesse lugar de poder ajudar as pessoas, desse lugar de terapeuta. E realmente a precificação é importante. A gente vê aí muita gente. Eu vejo pessoas constelando por R$ 50. É assim, para mim é surreal.
entendeu? Eu falo, o que essa pessoa está realmente dando e recebendo? Porque, e aí eu vejo também, se no meu começo de carreira, eu fiz algumas constelações que nesse lugar da ajuda daquela pessoa que não podia pagar. Não Uhum. funciona. Não funciona. Enquanto eu falo que eu tenho uma... E depois que eu tive essa cliente, ela é maravilhosa. Ela é de comunidade. E ela uma vez, eu não sabia, né, até então, ela me mandou uma mensagem assim, ó, gente, que isso sirva de exemplo para todo mundo. Porque toda vez que alguém me pede um desconto ou me pede qualquer coisa, eu lembro dela. Porque eu honro essa menina. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, Andréia, meu sonho é constelar com você. E na época, minha constelação custava R$ 600. E ela falou assim, eu posso pagar R$ 200 por semana até eu conseguir pagar inteira e depois a gente marca? Eu falei, pode. E aí ela começou a depositar. Na quarta semana ela tinha pago tudo. E aí ela falou, agora vamos marcar, vamos. Aí ela chegou para mim assim, olha, Andréa, eu ganhava R$ 950 e eu vivia endividada. Hoje eu ganho R$ 2.500 e continuo endividada. E ela leu meu e-book, obviamente, porque eu saí de um lugar de escassez de dívidas para um lugar de prosperidade. E ali me deu um aperto no coração, porque eu falei, gente, ela gastou mais de um terço do salário para vir constelar. E ali eu tive que me manter muito firme para não entrar no lugar de querer resolver os problemas dela a qualquer custo. Porque não depende de mim, depende dela. Mas esse esforço dela é incrível. Ela tem um depoimento dela no meu site. Porque ela vive me mandando mensagem, falando assim, olha, já conquistei isso, já conquistei aquilo. Não é quer dizer que ela ficou milionária, nem que ela, sei lá quanto ela ganha hoje, mas ela conseguiu entrar no lugar de sair dessa escassez, da dívida, de comparação, de sair do lugar de ficar devendo, né? E hoje ela é extrema. Você vê, eu vi a mudança dela no Facebook dela, a mudança de vida mesmo, de feição, de como honrar os pais, de como fazer. E foi uma transformação assim. E aí, toda vez que alguém me pede alguma coisa, eu lembro dessa moça. E falo assim: não, eu tenho que honrar o esforço dessa menina, porque ela nunca me pediu um centavo de desconto. E é impressionante. Então, como eu trabalho muito com sucesso, eu falo para as pessoas: a primeira coisa que você deve fazer para você olhar seu sucesso é respeitando o trabalho do outro, honrando o trabalho do outro, Uhum. né? Porque as pessoas vêm sempre querendo vantagens, sempre querendo de graça, sempre querendo alguma coisa extra. Você, É o tomador, né? Que só e aí quer. só quer tirar do outro, só quer ter vantagem. E aí ela não vai ser próspera nunca. Não tem jeito. E se é próspera às custas dos outros, não é feliz. Uhum. Existem outras coisas aí por trás que vão atrapalhar a sua vida. Então, por exemplo, eu não peço, quando vem sei lá, um eletricista, eu falo assim para ele, me dá o preço verdadeiro, porque eu não vou te pedir desconto. Né? Porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas com isso que elas falam 200 para depois te baixar para 150, porque sabe que o outro fica querendo desconto. Eu acho que assim, Uhum. o prestador de serviço, né, como nós somos uma prestadora de serviço, querer ou não, a gente sabe o quanto a gente precisa, quanto a gente se desgasta. É o que é justo para mim, né? Não é o que é justo para você. É o que eu me sinto confortável para eu fazer aquela consulta com todo o meu coração e meu amor. E não ficar preocupada assim, nossa, eu estou cobrando só R$ 50, eu tenho que ter 10 pessoas por dia. Como é que eu constelo 10 pessoas por dia? Não, e fica muito pesado, fica pesado. Eu também já Pesadíssimo. cobrei. No começo é a mesma história, eu acho que é a história da maioria dos terapeutas, né? Porque tem uma confusão, sim, tem uma. Eu não sei, eu acho que a gente entra também num sistema, né? Numa egrégora Sim, dos uma egrégora, terapeutas, sim. assim, que eu vim da educação também, então eu sentia o sistema, né? A egrégora da educação. Então, e aí quando a gente muda, tem essas crenças coletivas, né? Que perpetuam. E aí e também naquela coisa, naquela arrogância de querer salvar o mundo, ajudar todo mundo, né? O arquétipo da heroína, salvadora, e Sim. nananã. E aí não, você chega uma hora que você se esgota, além de não ser transformador, né, para a Isso. pessoa.
quando a pessoa recebe muito, ela também não, quando está desequilibrada, ela se sente em dívida com você também, Sim. né? E E ela aí não tem acaba força de não ação. E ela não funciona o tem processo, força de não ação. funciona o processo. Não funciona. Exatamente, exatamente. Então, né, só para entrar nesse âmbito, mãe, por exemplo, na visão sistêmica, é a cara do sucesso. O pai Uhum, é o que abre as portas para o mundo, é o trabalho, é a profissão, é o saber ganhar e gastar dinheiro. Então, quando eu ganho muito dinheiro e esse dinheiro não fica, olha para esse pai, né? Quando eu estou, né, ruim aí, eu fui, meu último módulo da pós foi profissão e sucesso financeiro, não lembro exatamente, mas era profissão e mais alguma palavra. E aí a primeira coisa que a professora falou assim: se um cliente chega com problema na profissão, tem que olhar para os pais. E é isso, é a base. Por isso do alinhamento, né? Então, assim, como as pessoas, né, estamos aí num momento ainda muito delicado no nosso planeta, com várias questões, né? Não é como a minha constelação. Na minha constelação, eu faço um alinhamento individual para cada pessoa, uhum. diante da história dela, né? Mas, e passo várias coisas aí extras. Esse alinhamento, sim, é um alinhamento mais geral, né? Uma coisa básica, mais ampla, para que você comece a ter um movimento. Porque é como você disse, quando você marcou a constelação, já começou a movimentar, né? E esse alinhamento também, ele já vai trazer um grande movimento para você começar em 2022 tomando pai e mãe, né? Que eu trago aqui a canequinha, ó, tomando a força e o amor dos pais. E é Ai, que importante falar legal. sobre tomar, né? Porque é o que a gente fala, tomar a vida dos nossos pais. Será que fui eu? Ou se ela volta? Vamos ver aqui. Aqui tá ok. Vejam se vocês estão me ouvindo, que eu acho que a Andrea deu uma pausada. Não sei se sou eu ou se é ela. Deixa eu mexer aqui. Bom, minha gente, acho que vocês continuam aqui comigo, né? A Andrea acho que deu uma caída aí na internet, bem na hora que ela estava falando do alinhamento, de tomar a vida, né, dos pais. E aí vamos ver se ela consegue voltar. Mas isso é muito interessante, assim, né? A ela, né, Vanessa? Obrigada, minha linda. Mas eu vou contar, então, aqui, deixa eu ver se consigo chamá-la. Ela pediu para eu chamar, não tem pedidos. Vamos ver se eu consigo aqui. Andreia, convidar. Já convidei, minha linda. Vamos lá. Já voltou. Ela já saiu, já voltou. Pronto, já vai dar tudo certo. Segura aí, minha gente. Tá Ai, bem gente, na o que hora. aconteceu? Bem na hora de tomar a mãe, tomar o pai. Eu falei, caramba, bem ali. Eu falei, será que sou eu? Será que é ela? Mas deu tudo certo. O nome do livro, Cíntia, Ordens da Ajuda, Ordens da tá? Ajuda. E o meu Ordens é da Como a Ajuda. Constelação Mudou a Minha Vida. Tá no meu site, é Aí gratuito. o site da Andrea é dois pontos. andreaemboaba.com.br. Isso. Então entra lá. Então o Ordens da Ajuda, que é do próprio Bert Hellinger, né? Isso. E o livro da Andrea, o e-book da Andrea, tá no site dela. Tem dois e-books ali ou um Tem dois só? e-books Tem ainda. dois. Tem dois e-books. Maravilha. Bom, Então, então vamos lá. voltar Você ao estava tomar, falando do gente. tomar os Tomar a força pais. dos pais, né? Porque as pessoas questionam muito esse verbo, né? O tomar. Porque tomar, também quando eu comecei na constelação, soava como se eu tomo algo que não me pertence, Tá. tá? Mas Que é você tirar, né? Talvez, né? O tirar, né? O tomar é como é se eu tomasse a força, né? tirar para você, E tá? não é Entendi. real. O tomar, por que a gente usa tomar ao invés de aceitar, de receber? Porque o tomar é uma ação. O receber, o aceitar é muito passivo. Eu posso rejeitar. Quando eu tomo, que é aqui, ó, eu recebi um copo d'água, eu tomei a água, eu só vou matar minha sede se eu Uhum. tomar. E eu associo muito ao bebê, né? Quando o bebê suga, né? O seio da mãe, ele toma. Toma Cara, é um esforço, hein? é um Porque esforço. a boquinha, né? Para quem já amamentou, teve essa experiência.
Aquela boquinha é forte. E é o nosso grande sucesso, né? Ali a gente já está recebendo da mamãe a nutrição, né? Ali já Uhum, vem o uhum. sucesso, né? Aquela vida que vai, né? Ela vai me dando vida ali. Cada dia um pouquinho mais, vou recebendo, recebendo, e vou sugando. Por isso que a gente diz, exato, tomar seria uma decisão, Uma decisão, sim. né? Por isso que a gente diz assim, ali naquele lugar da mamãe, né? Que ela está nos nutrindo, é muito forte aquilo. Ali eu já estou Uhum. recebendo realmente além da vida. Por isso que Bert dizia, né? Só da gente ter nascido já é um grande sucesso. Então, assim, gente, por isso que a gente não consegue, por isso que pai e mãe são grandes, porque a gente nunca vai conseguir retribuir a eles essa vida que eles nos deram. E é esse o lugar. E tá tudo bem, né? E Que a tá gente tudo não, bem. não é pra gente retribuir. Exatamente, não É. precisamos retribuir. Ao que o clã espera é que você dê continuidade a isso de alguma forma. Mesmo que você não queira ter filhos, porque o normal é que você retribua aos seus filhos aquilo que você recebeu, e muitas vezes diferente, se você teve uma vida mais desafiadora, né? Mas aqueles que não optaram por não ter filhos ou não podem ter filhos, está tudo bem. Você tem projetos, você tem seu trabalho, você retribui isso de outra forma, mas sempre olhando para frente, nunca para trás. Então, o alinhamento, sim, ele vem com esse intuito de a gente dar um lugar a todos eles que vieram antes, a todos os excluídos, a todos que pertencem, a gente tomar o nosso verdadeiro lugar, que é esse lugar de força, de leveza, de assertividade. Quando a gente toma o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, que é único, que é nosso, a gente se sente plena, a gente é sereno, E tem força, né? a gente tem Quando eu força de comecei a ação, voltar, nossa, quando eu comecei a voltar para o meu lugar, como você ganha força, ganha né? força, É exato. absurdo. E aí a gente está pronto para seguir a nossa vida. Então, claro, um alinhamento ali que eu propus esse fim de ano é uma coisa em grupo, tá? Para Quando que que vai ser? vai Conta ser pra dia vinte e gente. um, né? Um dia Dia de especial aí, Portal, um hein? dia de 21/12, portal, né? É, exato. muito bom. E aí já foi uma data escolhida, né, para isso mesmo. E aí vão ser, eu escolhi 5 horários, tá? Às Tá. 7, às 9 da manhã, às 14, às 16 da tarde e às 19 horas da noite. Para não ter essa assim, ai, não posso, não consigo, me arruma outro horário. Então, são esses os horários que eu vou disponibilizar. Meia horinha no máximo, tá? Ninguém vai ficar Uhum. comigo um tempão ouvindo um monte de blá blá blá. Não é isso. É fazer realmente um É uma alinhamento. prática, vai Todo ter uma mundo que prática. entrar, André, eu escolhi o horário tal, mas eu não posso. Não tem problema, não precisa escolher o horário antecipadamente. Você simplesmente entra no horário que você pode. Quem entra para o alinhamento já entra num grupo, né? Você tá nele. Então, esse Já grupo, na tô. segunda-feira, no dia 20, eu já vou começar a passar as instruções lá. E uma coisa que eu fiz, pensando em algumas pessoas, eu fiz um grupo que eu vou te passar depois o link, e quem quiser também me chama no privado ali, que eu passo No também, direct. que eu fiz uma forma de promoção para sorteio de quem quer participar e não possa pagar, apesar de ser um preço super, né, Sim. simbólico, R$ 90, mas quem não puder e quiser entrar no sorteio, eu estou disponibilizando um sorteio para as pessoas, tá bom, Si? E Uhum. aí eu te passo depois. Mas o alinhamento é isso, Si, é trazer força dessa origem para que você tenha força de entrar esse 2022 mais pertinho do seu lugar. Nossa, maravilhoso. Vocês viram por que que eu já me inscrevi? Quando ela colocou a proposta, eu falei, eu já tô dentro, né? E vamos chamar mais pessoas, né? Porque eu tenho falado muito também do coletivo, né? Na quarta-feira e foi muito bacana, na quarta a gente teve a live sobre runas, e saiu uma questão para o ano que vem, ela tirou as runas ali na live para 2022. E foi bem, bem. E aí, aí ela. E ao final, logo no finalzinho, que ela falou: alguém tem uma pergunta, daí eu falei dessa
questão da prosperidade e tal, e ela falou muito que para 2022, essa questão da prosperidade, ela está muito relacionada à família, a dar valor, a você olhar o que você aprendeu com a sua ancestralidade, a tirar das duas coisas. Primeiro, sobre as crenças, né? De você se desfazer das crenças que tem ali no seu sistema, que seriam as repetições, mas e também o que você aprendeu da sua ancestralidade para você poder prosperar, né? Então, eu acho que é essa força também. E a gente falou muito do coletivo, né? E o nosso primeiro coletivo é a nossa família, né? O nosso Sim, sistema é o nosso primeiro coletivo. Então, o quanto que, quando você olha para esse seu coletivo, o quanto que reverbera também pro coletivo planeta, pro coletivo pessoa, sei lá, no seu ambiente de trabalho, no seu coletivo, né, maior. Então, essas é assim liberações, que eu elas vejo, ó, colaboram assim, muito. sim, é como assim, né? Como a gente fala. A família, quando a gente se emaranha com a família, o que é um emaranhamento familiar? Que eu falo também, isso era uma coisa que eu tinha dificuldade de entender quando eu comecei meus cursos. Eu imagino assim, eu falo que logo eu vou ter que mudar essa forma de ver, porque daqui a pouco ninguém vai me entender, mas todo mundo, eu acredito que está aqui, me entende, que é o quê? O emaranhamento familiar é como se a gente tivesse toda a nossa família dentro de uma laia de gato, tudo engruvinhado lá. Ninguém consegue se Uhum. mexer. Quando alguém vem e faz um alinhamento, faz uma meditação sistêmica, um movimento, uma constelação, é como se ela pegasse um fio e começasse a desatar seus nós. E aí, quando você fala que reverbera no todo, é isso, porque conforme eu me desfaço esses nós, né? Eu começo a ter movimento ali, eu começo a ter força para movimentar. E naturalmente eu vou dando linha para os meus familiares. E conforme eles vão se movimentando, eles vão dando as linhas para todo o nosso redor. Porque no fim são várias consciências. Né? A nossa consciência pessoal, a nossa consciência coletiva familiar e a consciência coletiva do país, do Uhum. planeta, né? E aí, com certeza, quando a gente vai se libertando, a gente vai libertando o todo. Então a gente realmente reverbera para tudo, para os nossos vizinhos, para os Sim. nossos amigos. No seu ambiente de trabalho também, né? Eu Sim, trabalho muito com professoras, né? Professoras, coordenadoras, diretoras de escola, e a escola tem, né? E até tenho me aprofundado um pouco na pedagogia sistêmica, né? Para poder também auxiliá-las, trazer esse olhar para elas, né? E o quanto que quando você olha para o seu sistema e você entende essa filosofia das leis sistêmicas, né? é, Você começa a prestar atenção também no seu ambiente, por exemplo, no ambiente de trabalho. O quanto que eu vejo também professoras, por exemplo, estando no lugar de muitas pessoas, estando no lugar da mãe dos alunos, sabe? Estando no lugar da diretora, da coordenadora, e fazendo muito mais do que é só aquilo, né? Então, às vezes, sabe, quando você começa a entender essa dinâmica em outras esferas, né? As coisas acabam ficando mais leves. Você consegue também voltar para o seu lugar em outras esferas da sua vida. sem E aí dúvida. as coisas ficam mais. Aí você, o que acontece? Você não adoece, né? Você vai elevando a sua vibração. Por isso que a constelação, você está fazendo o curso, né, de radiestesia e talvez, não sei se como é que estão as práticas, mas eu associo muito a constelação com a radiestesia, porque são duas práticas que conseguem, de maneiras diferentes, lógico, mas que entram em contato com o campo, né? Então, quando eu estou ali pesquisando os desequilíbrios energéticos de alguém, eu estou entrando em contato com o campo energético daquela pessoa. Sim, E a constelação também tem uma leitura, só que daí é uma leitura num outro âmbito, né? Do sim, campo do campo familiar. morfogenético, do campo familiar, mas você também entra em contato com o campo, Na verdade, né? eu vejo assim, eu acho que é um grande campo, né? Eu acho que é um Sim. único campo. Depende do que você vai Uhum. acessar. Porque esse campo morfogenético, eu acho, assim, da minha concepção, tá? Que é tudo. Esse campo é um campo de informações, né? Isso, E a informação isso. que faz o pêndulo mexer ali.
Sim, exatamente, Não exatamente, é? Só que aí exatamente. a diferença é que quando eu entro num âmbito do sistema familiar, eu estou entrando nessa informação do sistema, e é onde eu vou organizar ali. Você, com a radiestesia, você entra no campo pessoal da pessoa. E aí você Isso. organiza ali para ela também. Exato. E aí, assim, é claro que a gente pesquisa se há desequilíbrio, inclusive familiar, né? Sim, Ou no campo sim. do trabalho e tal. Mas eu vejo muita semelhança, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, quando a gente fala de liberação, gente, é liberação energética mesmo. Sabe? Então, quando eu fiz a minha constelação com a Andrea, durante a liberação que foi acontecendo na hora, eu senti dor no corpo, né? Em algumas, sabe, uma dor emocional, uma dor que e aí vai passando, né? E você vai se sentindo mais leve. Então é uma sensação física que te traz, Sim, né? Então, essas liberações, elas são liberações energéticas, por isso que o alinhamento que a Andrea está propondo é super recomendado para você fazer limpeza energética. É uma das formas de você fazer uma limpeza energética também, a né? Sophie Hellinger diz, né, que ela fala assim, por que que às vezes, né, a gente tem que fazer às vezes um movimento de corpo, para o nosso corpo entender, Uhum, porque essa memória ancestral vem nas nossas células. A gente exato. carrega com a gente, por isso que você sente no corpo as sensações. Então ela fala, às vezes o movimento do corpo, ele faz com que o nosso corpo reconheça a mudança, Uhum, sabe? muito Então, bom. olha, de livros tem, é só entrar no Google, joga ali pedagogia sistêmica, você vai encontrar alguma, bem pouco, mas existe já sim Tem alguma coisa. Da Mariana, tem sim. Eu te mando, viu? É a Tatá, a Thaís Nontrin, eu te mando, minha linda. Pode deixar. Então, Que tem, é eu não importante, tenho de cabeça, mas tem dois livros bem bacanas que fala da pedagogia sim, eu sistêmica. tenho um só, não é muito o meu campo, mas é bem interessante, vale a pena olhar. Uhum. Então, é isso mesmo, né? Essa mudança celular, por isso que a gente sente no corpo, por isso que é um tempo, né? Por isso que ela continua reverberando, porque precisa de um tempo para isso se assentar. Essa é uma verdade. Uhum. Sim, sim, sim. E por isso e porque tem algumas modalidades que vão, fala assim, às vezes vem clientes aqui que falam assim, eu já constelei várias vezes, né? E aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? De como que foi essa constelação, porque, e gente, então, como a constelação é algo, assim como as terapias integrativas, né? Mas tem a bola da vez, assim, né? Então, agora eu tô vendo muito pessoal falando do cacau. Agora eu só tô vendo coisa de cacau, né? O cacau, o sagrado, falei, agora a bola da vez deve estar sendo o cacau. Mas sempre nessa área tem a bola da vez. Mas a constelação a gente ampliou muito. Eu não sei aqui no Brasil, não sei se tem estudos em outros lugares. Mas se ampliou muito e isso Uhum. tem um lado muito positivo, né? Eu acho muito bacana, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar alguns cuidados. E aí, para quem quer constelar, como a André até falou no começo, para quem não estava aqui no começo, é muito importante você saber com qual profissional você vai fazer a constelação. Sim, E aí, esse profissional, ele também tem que saber dizer não, né? Eu sim. acredito que você já tenha dito alguns nãos para Já. algumas pessoas, né? Porque tem momentos que não, tem pessoas que ainda não é o momento, porque Ou não é não é o algo momento, assim. ou já constelou tantas vezes, né? Outro dia eu recebi uma moça, constelei mês passado. Não, você não vai constelar agora de novo, Uhum, né? Existem exato. outras técnicas, né, que você pode, que eu falo assim, a terapia, a constelação não é uma terapia continuada, Uhum, né? Existem uhum. outras técnicas, um reiki, uma radiestesia, que você pode fazer com mais constância para limpar esse campo energético, que eu falo que é extremamente necessário. Né? Não basta Sim, constelar e depois achar que tá aqui, né? Pronto, acabou, não preciso vida que fazer mais nada segue. na vida, vida que segue. Não, é como escovar os dentes, a gente precisa se exercitar, né? A gente tem coisas do dia a dia e a gente precisa olhar para elas. Né? A gente tem que liberar Sim. nossas crenças, são várias coisas aí que a gente pode olhar, deve olhar. Então, assim, prestem atenção, né? Eu acho que
você se conectar com e saber com quem que você está falando, né? Sim. Então, assim, porque realmente é muito, e qualquer outra terapia, mas eu acho que a constelação, ela trabalha no âmbito muito profundo, e ela Sim. não é, profundo e sagrado, assim, sabe? Eu acho Não também, é para mexer né? toda hora, não é para mexer o tempo Você todo. trabalha com o seu campo, com a sua ancestralidade, você não está sozinho ali, entende? Você também tem uma responsabilidade diante também da sua ancestralidade, não que você é responsável por eles, mas vai ter uma reverberação, vai ter uma ação ali. Então, e exatamente, não é algo que a gente faz assim, sempre com uma constância. Porque daí eu Mesmo. também fico pensando, né, do constelador que faz várias. Tem um assunto, deixa eu constelar aqui para ver o que que é. Gente, eu não sei, eu acho que não é E um existem bom outras caminho. formas, né? A gente tem aí, a gente pode fazer movimentos sistêmicos, a gente pode fazer pequenas Sim, dinâmicas para saber o que está passando. Mas eu vejo assim, se com essa forma que eu faço, por exemplo, quando a pessoa quer voltar, eu já falo assim: qual a parte da lição de casa que você ainda não fez? Porque exato. eu falo assim, constelação, máximo 3 na vida, né? Uhum. Claro que dá para se fazer pequenas dinâmicas na nossa, né? Quando você tem um Como grupo, alinhamento, é um uma alinhamento, dinâmica, né? dinâmicas, né? Para você ajudar aqueles exercícios que eu passo. Eu passo vários exercícios, né? No meu e-book também, gente, tem os exercícios. E é interessante fazer os exercícios de tempos em tempos, né? A xicrinha aqui, ó, é um exercício, né? Toma a força e o amor dos meus pais todos os dias, porque a gente precisa tomar a força e o amor dos pais todos os dias. Mas a gente tem que tomar Uhum. cuidado realmente. Não dá para mexer nesse campo toda hora, para qualquer coisa, porque não é assim. E tem que ter essa responsabilidade mesmo. E realmente, gente, o profissional é muito importante. É muito importante. A gente vê aí muita coisa sendo feita equivocadamente, sabe? Então, Sim, tomar sim. muito cuidado. Esses dias teve uma matéria contra a constelação no judiciário, falando que a pessoa teve que pedir perdão e para não sei o quê, que teve que reviver a dor. E eu falei, isso não é constelação, né? A gente que é constelador olhou para aquilo e falou, mas isso não é constelação. E aí as Exato. pessoas assim, ai, fora a constelação, ninguém quer pagar, gastar o dinheiro do povo para fazer constelação no judiciário. Pois é, só que aí ninguém sabe que todo mundo que vai lá constelar é voluntário, Uhum. você vê. E é um serviço a mais para liberar algumas coisas, para ajudar mesmo. Ali é um lugar da ajuda, porque o judiciário ele Uhum. não cobra por isso e quem faz não ganha nada por isso. Mas foi realmente alguém fez alguma coisa errada. Porque senão a pessoa não ia Uhum. sair falando isso. A palavra perdão dentro da constelação, ela nem existe. A gente não usa esse Exato. termo perdão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E virou uma repercussão aí enorme. Ainda bem que foi no judiciário, e a gente tem juízes que são consteladores e que estão ali para trazer uma verdade para isso, né? Para entender o que aconteceu, por que isso está Uhum. acontecendo dessa forma. Mas, né, hoje já está mais aliviado esse tema, mas a gente hoje, eles também estão buscando uma forma assim, de trazer realmente dentro, trazer uma, eu não sei exatamente o termo usado, mas uma diretriz para consteladores, sabe? Você tem que ter tantas horas, alguma coisa mais legal mesmo, no sentido de Sim, de trazer de regulamentar um pouco regulamentar, era essa a mais. palavra, Exato. regulamentar a É. profissão. Porque senão É, vira essa, né? E a gente não tem controle. E profissionais exato. ruins, a gente tem em todas as áreas, não é só na constelação, né? E acaba se destacando, né? Porque a gente foi ensinado a olhar mais para o que está ruim. A gente fala muito mais, né? De um profissional ruim, um restaurante que você não gostou, um Sim, atendimento que você, né? Ah, não vale e tal, porque você fica com tanta na força do ódio assim que você vai espalhando para todo mundo. Agora, quando é uma coisa maravilhosa como a minha experiência com você, é difícil a pessoa chegar para, né? Assim, por exemplo, você faz um curso super bacana e tal, sabe,
você pode fazer as indicações, mas o que reverbera muito mais é quando a pessoa fala e fica, né, aquilo. Então, por isso que eu acho que realmente é bem bacana pensar nessa regulamentação, porque a constelação entra assim num âmbito muito profundo, né, da pessoa. Então, e eu super recomendo. E eu acho que esse alinhamento é uma forma também de você entender e sentir a constelação na sua vida, se você ainda não constelou, né? E tem curiosidade aí para entender. E você vai estar num ambiente super seguro com a Andrea, né? Porque, nossa, vocês já estão vendo aí como que ela, toda a abordagem que você tem. E todo o amor, eu sinto muito o amor que você tem, assim, pelo que você faz e pelas pessoas que você atende. Isso é Sabe o que muito é? bonito Sim, de a ver. constelação, quando eu tenho aquele e-book, ai, meus cachorros vão começar uma cantoria, vocês não ligam não, tá? Porque é horário. A constelação, eu falo que o meu e-book fala como ela mudou a minha vida, mas eu falo que ela salvou a minha vida, sabe? Porque realmente eu saí de um lugar de muita dor para um lugar de muita gratidão, né? Tanto que eu fiz uma transição de carreira aí, né? Tipo, porque eu falei, é isso, eu tenho que olhar para isso. E foi realmente uma transformação que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha vida, em todos os âmbitos, né? Como pessoa, como mãe, como filha, né? Como esposa, como profissional, como ser humano mesmo. A constelação leva a gente para um outro patamar de existência, né? Da gente conseguir reconhecer coisas, da gente conseguir olhar para frente, ser grata à vida. Então eu falo que a constelação me deu vida à vida, da vida à vida, sabe? Ela deu vida à minha vida. Acho que Deixa eu é só ver isso. aqui. Acho que tive uma cliente que chegou, que havia constelado. A pessoa perguntava o que ela tinha feito para o pai, que ele estava bravo com ela, pai falecido. Ela entrou em desespero Olha isso, e me, gente, e não me existe procurou. isso. Gente, é Não muita existe confusão, isso. Como né? assim o pai estava bravo, sabe? Tipo, Exato. não é É bem. isso. É, Você vai falando com constelação é amor. Então, exatamente, né? Tanto é que tem as ordens do amor, né? Assim, sim, o que é o nome. principal livro, né? Que é a base também, gente. Quem quiser ler, ali tem vários movimentos que Best faz, as ordens do amor, que são as leis, né? Que é o pertencimento, a Uhum. hierarquia, o equilíbrio. É que eu chamo de leis para não entrar num âmbito, né? Eu prefiro trazer para um Dos âmbito pontos de mais vista sobre o amor, sobre o né? Que a gente amor. tem. Exato. Então a gente traz aí, eu prefiro falar as leis sistêmicas e as ordens da ajuda, que trazem, né, esse lugar da gente saber até onde a gente deve ir, até onde a gente pode ir, para não desequilibrar muito esse sistema também. Ai, que maravilha. Sem julgamento, mas que. Exato, sem julgamento, né, Silvana? É, É um exercício, né? é um A pessoa é a exercício. consciência também do terapeuta, né? Que o terapeuta tem. Então é bem importante pensar nisso também. E, Minha gente, não é linda, fácil, né? Se, não é assim, um é. passe de mágicas, é um processo mesmo. É um processo, então é muito importante você buscar aí consteladores como a Andréia, participar do alinhamento, que eu já estou dentro também, para sentir, né? Eu acho que isso é importante, passar pela experiência e sentir aí as liberações acontecendo, porque foi um ano para a gente encerrar, né, André? Eu acho que foi um ano, pelo que eu vejo assim, das minhas clientes, das minhas alunas, um ano muito puxado, coletivamente também, né? Muito puxado mesmo. Eu também foi um ano de muito trabalho, né? E não é uma reclamação, mas realmente foi um ano que demandou Demandou. trabalho, Foi demandou denso, foi energia, energia. denso, exato. Então, eu acho que assim, se preparar para o próximo ano, que pelas projeções também teremos muito trabalho, tem uma outra energia, mas que a gente tem que olhar também para esse próximo ano com as questões emocionais vindo mais à tona, né? Então tem uma energia aí também. Na segunda-feira a gente vai encerrar com a numerologia, né? Então vai ser um ano 6, o que significa isso?
em terça-feira vai ter, dia 21/12, que já é um dia especial aí do portal. Então, na segunda-feira vocês podem até perguntar para a Aline, numeróloga, o que significa o portal, que talvez ela fale até do dia de terça. E terça-feira tá tudo sincronizado aqui para vocês que estão assistindo. E terça-feira vocês participem aí junto comigo do alinhamento sistêmico aí com a André, que vai ser pelo Zoom, né? Vai ser uma coisa bem mais íntima ali, um contato mais próximo, para participar aí desse alinhamento sistêmico, que eu acho que vai ser uma ótima entrada de ano, assim, né? A gente deixar ir, que nem você falou das amarras, né? Deixar a ancestralidade ali para trás, né? Olhar para frente, olhar para a vida, olhar para o próximo ano, pegar essa energia de começo de ano, que eu adoro essa energia de começo de ano. Também adoro. Tá todo mundo empolgado, tem esperança. Então, gente, aproveita essa energia para ancorar essa energia para os próximos dias e você sistematicamente vai ancorando, vai pegando essa energia e vai ancorando para você, tá bom? Gratidão, minha linda, que delícia falar com você. Também muito adorei, bom. sim. Para quem vai ficar gravado também aqui, tá? Para vocês reverem aí, também poderem compartilhar, que é uma lei da abundância e da prosperidade. Então, se você gostou, espera aí o gravado e já compartilha com as pessoas, porque a Andréia, ela deu uma aula aqui sobre constelação de uma maneira leve e de uma maneira que qualquer pessoa consiga entender. Porque às vezes as pessoas complicam muito, né? Então, você entendendo as leis sistêmicas que a Andréia colocou aqui muito bem, você já começa a adotar isso para a sua vida e prestar atenção aonde que estão essas leis, você já vai vendo a transformação acontecer. É isso mesmo, querida. Gratidão imensa por mais essa oportunidade de estar aqui com você. Eu amo você de paixão. Assim que eu terminar o curso, eu faço um depoimento sobre o curso, que eu não acabei ainda. Vai no seu tempo, vai no seu tempo. Agora, no final do ano, eu vou conseguir terminar. Eu pus na lista de finalizações. Isso, gratidão imensa, imensa. Gente, essa mulher é maravilhosa e sou apaixonada por ela também. Ai, uma profissional incrível. Te amo, amiga. Um beijo, eu também te amo, lindona. Até terça, hein? Até terça eu te vejo ali para eu me alinhar também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.